pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais uma questão dentro da nossa seção Força Elétrica para os sagazes. A questão de hoje, número 14, foi extraída do vestibular da Universidade Federal de Pernambuco no ano de 2004. Vamos prestar então atenção no enunciado da questão? Questão 14, o FPE 2004. Nos vértices de um triângulo isósceles, de lado L igual a 3 centímetros e ângulo da base 30 graus, são colocadas as cargas pontuais QA igual a 2 microcoulombs e QB igual a QC igual a 3,0 microcoulombs. Qual a intensidade da força elétrica em newtons que atua sobre a carga QA? A constante K0 da lei de Coulomb vale 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Como vocês podem ver, nós temos três cargas pontiformes, QA, QB e QC, se ligadas formam um triângulo isósceles, conforme a questão diz, em que os lados da base, os lados que são iguais, têm um valor de 3 centímetros. Nós temos na base as cargas QB e QC, os ângulos são de 30 graus, que esses lados iguais formam com a base. Nós sabemos que o módulo da carga QA é de 2 microcoulombs, e a carga QB é igual a QC e tem valor de 3 microcoulombs. E que a constante eletrostática do meio vale 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. A pergunta da questão é qual a força resultante em A. Temos que observar que C exerce força em A e B exerce força em A. Como todas elas têm sinal positivo, essas forças que B e C exercem em A são forças de repulsão. Mas de qualquer maneira nós temos que primeiro sermos capazes de identificar a força que C faz em A, depois a força que B faz em A, somar as duas vetorialmente para finalmente encontrar a força resultante em A, que vai ser uma consequência dessas duas forças que B e C fazem em A. Pela lei de Coulomb, nós temos que a força entre duas cargas pontiformes é igual ao produto da constante eletrostática do meio vezes o módulo de cada uma das cargas que estão envolvidas, dividido pela distância entre elas elevada ao quadrado. Então a força que B faz em A vai ser igual a K vezes QA, módulo de QA, módulo de QB, dividido pela distância L ao quadrado. Q vale 9 vezes 10 a 9, QA vale 2 microcoulombs, QB 3 microcoulombs, então 2 vezes 10 a menos 6 e 3 vezes 10 a menos 6, e a distância é de 3 centímetros, 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Atenção aqui, 3 ao quadrado dá 9, cancela com esse 9, então eu vou ter no final 6, 2 vezes 3, 6. Agora vamos me preocupar com as potências de 10. 10 a menos 6 com 10 a menos 6 dá 10 a menos 12. 10 a menos 12 vezes 10 a 9 dá 10 a menos 3. No denominador, 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Então eu tenho 10 a menos 3 no numerador, 10 a menos 4 no denominador. Se eu mantiver a base e subtrair os expoentes, menos 3 menos menos 4 vai dar menos 3 mais 4, que dá 1. Então no final de tudo, eu vou ter uma potência de 10, que é 10 elevado a 1. Como eu já tinha 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60 newtons. Ora, vamos observar que se eu quiser calcular o módulo da força que C faz em A, eu tenho QA que não muda, tanto aqui quanto aqui. E o módulo da carga de QC é igual ao módulo da carga de QB, e a distância de C para A também é 3 centímetros. Então, se eu fizer todas as contas, eu vou encontrar a mesma resposta, que é 60 newtons. Que eu quero dizer, então, que o módulo da força que C faz em A, o módulo, é igual ao módulo da força que B faz em A. Porque QC e QB têm módulos iguais e distam a mesma distância de A. Então, é natural que a força que rola entre eles sejam iguais. Vamos agora, então, nos preocupar com a questão da geometria, dos vetores que essas forças representam, porque até então nós calculamos apenas os módulos usando a lei de Coulomb. Como eu disse para vocês, a interação entre B e A e C e A é uma interação de ordem repulsiva. Então a força que C faz em A está direcionada para cima e a força que B faz em A também está direcionada para cima. Lembrando a vocês a seguinte geometria. Nós temos aqui ângulos de 30 na base, como aqui formam 90 graus, esses dois ângulos aqui são de 60. Olhando só para o lado esquerdo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se aqui é 30 e aqui é 90, é natural que esse ângulo daqui seja o que falta para completar 180. 30 com 90 é 120, 180 menos 120, 60 graus. Então, esse ângulo é 60 e esse ângulo é 60.
Ora, esses ângulos aqui, eu encontro os correspondentes em cima, porque eles são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo de 60 é igual a esse daqui, que está como 60, e esse 60 também é igual a esse que está marcado como 60, porque eles são opostos pelo vértice. Esse ângulo é oposto pelo vértice desse, e esse ângulo é oposto pelo vértice desse, e ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, eu já entendi a geometria dos meus vetores. Eu tenho aqui a força que B faz em A, que faz um ângulo de 60 graus com A vertical, e eu tenho a força que C faz em A, que também faz um ângulo de 60 graus com A vertical. Eu agora estou representando em separado aqui para vocês, para facilitar a compreensão, cada uma dessas forças com os seus respectivos ângulos relevantes. Eu tenho então aqui a força que C faz em A, o ângulo de 60 graus, e eu vou efetuar a decomposição, ou seja, encontrar a componente Y e a componente X. Essa força aqui leva, né? Tem uma componente para a esquerda e uma componente para cima. Eu estou chamando de FCAY, a componente para cima, vertical para cima, e FCAX, a componente que é horizontal para a esquerda. Por outro lado, se eu analisar a força que B faz em A, vamos olhar aqui, por favor, eu tenho um ângulo de 60 graus com a vertical, e eu posso decompor essa força que B faz em A numa componente X, horizontal para a direita, e numa componente Y, vertical para cima. O que eu posso observar aqui? Que os ângulos são iguais, o módulo que é F de B em A é igual ao módulo de F de C em A, e as componentes X apontam em sentidos opostos. Então, quando eu for somar a força que C faz em A com a força que B faz em a componente X da força que B faz em A cancela com a componente X com a força que C faz em A, em sentidos opostos. O mesmo não acontece no eixo Y, pelo contrário, quando eu somo essas duas forças, eu tenho um reforço no eixo Y, porque as duas componentes em Y, dessas duas forças que eu indiquei para vocês aqui, elas estão dirigidas para cima, são verticais para cima. Então, quando eu somar as duas forças, eu cancelo as componentes em X e eu reforço a componente em Y, que vai ser igual à soma das componentes individuais em Y de F de C em A e de B em A. Essas componentes em Y, elas são iguais ao produto do módulo da força pelo cosseno do ângulo. Então, a componente que está do lado do ângulo é a componente com o ângulo, a gente brinca assim, funciona bem essa ideia, é a componente que vai ser igual ao produto do módulo da força pelo cosseno do ângulo, que é de 60 graus. Então, nós temos aqui que a componente em Y da força que C faz em A é igual à componente em Y da força que B faz em A, porque os módulos delas são iguais e o cosseno do ângulo também, tanto aqui quanto aqui, vai ser cosseno de 60. Então, eu posso dizer, então, que essas componentes vão ser igual ao módulo das forças, que é 60, vezes o cosseno do ângulo, que é de 60 graus. Cosseno de 60 é meio, 60 vezes meio, 30 graus. Então, eu posso dizer que a força resultante vai ser dada pela soma das duas componentes em Y, que são iguais a 30. Então, 30 mais 30, 2 vezes 30, 60 newtons. É a força resultante no eixo Y. E em X, a força resultante é nula. Então, eu posso dizer que a força resultante em A vale 60 newtons. Uma outra abordagem que eu queria dividir com vocês, um modo alternativo, é eu fazer a soma vetorial e não a análise das componentes. Se eu observar aqui, eu vou ter que somar a força de C em A com B em A. Como é que eu posso somar esses vetores colocando a origem de um vetor na extremidade do outro? Então, eu teria essa figura aqui, ó, que eu desenhei para vocês. F de B em A, e eu pego a origem de C e coloco na extremidade de F de B em A e ligo. E vou discutir com vocês a geometria, para mostrar para vocês que quando eu faço essa soma vetorial, a resultante realmente é uma força que tem direção vertical para cima. Ora, primeira coisa aqui, nós sabemos que esse ângulo que F que B faz em A faz com a vertical é de 60 graus. Mais ainda, quando eu tenho esse meu desenho daqui, o ângulo que a força que C faz em A com o horizontal faz é de 30 graus. Porque esse aqui é 60, esse pedacinho aqui é de 30. Então, eu tenho que esse ângulo aqui é de 30. Mais ainda, como esse módulo daqui é igual a esse módulo daqui, esses ângulos da base têm que ser iguais. Então, se aqui é 60, aqui é 60. Se esses dois ângulos são 60, quanto resta para esse ângulo daqui? 60 graus também. Eu estou falando de um triângulo equilátero. Então, a minha força resultante, ela vai ter um módulo que é igual ao módulo da força que C faz em A, que é igual ao módulo que a força de B faz em A, que vale 60 newtons, porque eu tenho um triângulo equilátero. Eu também poderia aplicar a lei dos cossenos.
Então, sabendo que esse ângulo daqui é 60 graus, eu posso dizer que a minha força resultante ao quadrado vai ser igual a F ao quadrado mais F ao quadrado menos 2 vezes a primeira força, a segunda força, que tem módulos iguais a F, cosseno do ângulo entre elas, que é 60. Estou aplicando a lei dos cossenos. Então, esse lado ao quadrado vai ser igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadraado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, cosseno do ângulo entre eles, que é 60. Lembrando que F que C faz em A tem módulo igual a F que B faz em A, que eu estou chamando de F aqui. Então, vou ter que FR ao quadrado vai ser igual a F ao quadrado mais F ao quadrado, menos 2 vezes F vezes F, que dá menos 2F ao quadrado, cosseno de 60, que é meio. Substituindo F por 60, eu vou ter FR ao quadrado vai ser 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado, menos 2 vezes 60 ao quadrado vezes meio. Vamos comigo aqui, ó. 2 vezes meio dá 1, eu vou ter aqui menos 60 ao quadrado. Então, 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado menos 60 ao quadrado, eu cancelo o último mais 60 ao quadrado com menos 60 ao quadrado, vai sobrar apenas um 60 ao quadrado. Se eu tirar a raiz dos dois lados, eu vou ter que a força resultante vale 60 newtons. Então, eu acabei de mostrar dois modos alternativos para vocês. Fiz o desenho, caí num triângulo equilátero, já usei essa informação, ou apliquei a lei dos cossenos, também encontrei que a força resultante vale 60 graus. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Querem aprender força elétrica? Aprendam aqui, no canal do professor Bruno Amorim. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.